Eu voltava da lida, montado no meu burro preto, quando vi minha patroa grávida, desmaiada no meio do lixo. Naquele instante, eu entendi que não era só uma vida em perigo, eram duas. Eu podia seguir em frente, ou parar e enfrentar consequências que mudariam minha vida para sempre. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol do final da tarde ainda queimava forte quando comecei a atravessar o último trecho da estrada de terra que levava até minha casa. Era o mesmo caminho de sempre, aquele que eu conhecia de olhos fechados, depois de tantos anos trabalhando nas terras dos outros, cuidando de gado alheio, consertando cerca que não era minha, arrastando o corpo cansado de um lado para outro desse sertão esquecido por Deus e pelos homens. Meu burro preto seguia no passo lento de quem também estava cansado, as patas levantando aquela poeira vermelha e fina que grudava no suor, na roupa, na pele queimada de sol. O cachorro caramelo vinha ao lado, língua de fora, ofegante, mas atento como sempre, os olhos escuros varrendo a paisagem seca em busca de algum movimento, algum perigo, alguma coisa fora do lugar. Era assim todos os dias. Sair antes do sol nascer, voltar quando ele já estava inclinado para o horizonte, pintando o céu de laranja e roxo, anunciando mais uma noite de silêncio e solidão. Eu já tinha me acostumado com isso, com o vazio da casa esperando no fim do caminho, com a ausência dela em cada canto, com o silêncio pesado que tomava conta de tudo quando eu empurrava a porta de madeira e entrava naquele espaço que já não era mais lar, era só abrigo. Um lugar para descansar o corpo, encher a barriga com o que tinha e esperar o dia clarear de novo para repetir tudo outra vez. Fazia 5 anos que ela tinha partido. 5 anos, desde que a febre levou minha mulher numa noite de inverno, quando a chuva batia no telhado de barro e eu segurava a mão dela sentindo a vida escorrer devagar entre meus dedos calejados, sem poder fazer nada além de rezar baixinho e prometer que cuidaria de tudo, que não deixaria a roça morrer, que seguiria em frente mesmo sem ela. Mas a verdade é que eu não tinha seguido em frente. Eu tinha continuado andando, isso sim, continuado trabalhando, respirando, comendo, dormindo. Mas seguir em frente é outra coisa. É deixar a dor ficar mais leve com o tempo. É permitir que o peito volte a sentir algo além do aperto constante. É olhar para o futuro sem medo de esquecer o passado. Eu não tinha conseguido fazer isso. Não tinha conseguido virar essa página. Continuava vivendo naquele meio termo entre o luto e a vida, arrastando os dias como quem arrasta uma carroça pesada demais, cheia de culpa, de palavras não ditas, de promessas que não pude cumprir. Ela tinha morrido querendo um filho, querendo ver a casa cheia de vozes, de risos, de correria de criança pelo quintal, e eu sempre prometi que daria isso a ela. Sempre disse que no ano seguinte as coisas melhorariam, que conseguiríamos juntar um pouco mais, que teríamos condições melhores. Mas o ano seguinte nunca chegou. A febre chegou primeiro, o burro seguia no ritmo dele e eu deixava. Não tinha pressa, não tinha nada me esperando além de mais silêncio. As cigarras cantavam alto naquela hora, preenchendo o ar quente com aquele som insistente e monótono que parecia não ter fim. O vento soprava fraco, quente, trazendo o cheiro de terra seca, de mato ressecado, de poeira. Era o cheiro do sertão, o cheiro de casa. O cheiro de uma vida dura que ensina a gente a aguentar tudo calado, a sofrer sem reclamar, a seguir mesmo quando não há mais força. Foi então que o burro empacou. De repente, sem aviso, ele parou no meio da estrada e recusou-se a andar. Esticou o pescoço para trás, as orelhas em pé, inquieto. Eu conhecia meu burro há anos, sabia quando ele estava cansado, quando estava com fome, quando estava assustado, e aquilo ali era medo, um medo genuíno de algo que ele tinha sentido antes de mim,
O cachorro começou a choramingar baixo, um som diferente do habitual, e começou a andar em círculos, farejando o ar, olhando para frente com os pelos do pescoço arrepiados. "Que foi, bicho?" murmurei, passando a mão no pescoço do burro, tentando acalmá-lo. Mas ele não se acalmou. Continuou parado, tenso, como se houvesse algo perigoso mais adiante. Olhei para a frente, para a estrada empoeirada que se estendia reta até onde a vista a alcançava, ladeada pela vegetação seca da caatinga, pelos cactos retorcidos, pelos arbustos espinhosos. Não vi nada de diferente, nada que justificasse aquela reação. Mas então o vento mudou de direção e um cheiro diferente chegou até mim. Não era o cheiro de bicho morto, que é comum por essas bandas. Era outra coisa. Algo que fez meu estômago revirar antes mesmo de eu entender o que era. Apertei de leve os calcanhares nas costelas do burro e o forcei a andar. Ele resistiu por um momento, mas acabou obedecendo, avançando devagar, tenso, pronto para disparar ao menor sinal de perigo. O cachorro seguiu na frente, cauteloso, o focinho próximo ao chão. E foi ele quem chegou primeiro. Parou de repente, começou a choramingar de novo, mais alto dessa vez, e ficou rodeando algo que eu ainda não conseguia ver direito por causa da curva leve da estrada. Quando cheguei mais perto, quando a curva se abriu e a visão ficou clara, meu coração disparou. À beira da estrada, jogada no meio do lixo que alguém tinha despejado ali sem o menor cuidado, havia uma mulher. O corpo dela estava estendido no chão de terra vermelha, meio virado de lado. Um dos braços esticado para frente como se tivesse tentado alcançar algo antes de desmaiar. O vestido era simples, já tinha sido claro, mas agora estava sujo de terra, rasgado em vários lugares, manchado de sangue seco nos joelhos e nos cotovelos. Os pés estavam descalços, machucados, com cortes que ainda sangravam devagar. O cabelo escuro estava grudado no rosto suado, cobrindo parte dos olhos fechados. Mas não foi nada disso que me tirou o ar dos pulmões. Foi a barriga dela, redonda, grande, inconfundível. Ela estava grávida. Por um segundo, fiquei paralisado em cima do burro, incapaz de processar o que estava vendo. Uma mulher grávida, jogada no lixo, largada ali como se não fosse nada, como se não fosse gente, como se a vida que ela carregava dentro de si não valesse absolutamente nada. A indignação veio antes do medo. Veio como uma onda quente que subiu do estômago até a garganta, me fazendo cerrar os punhos e apertar os dentes. Desci do burro num movimento rápido, as pernas quase falhando quando tocaram o chão. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. O cachorro continuava choramingando, mas não se aproximava, como se soubesse que aquilo era coisa séria, coisa de gente grande, coisa que ele não podia resolver com latidos ou com dentes. Caminhei até ela devagar, os olhos varrendo os arredores, procurando por alguém, por qualquer sinal de movimento, de ameaça, de explicação. Não havia ninguém, só o silêncio pesado do sertão no final da tarde. O silêncio que engole tudo, que testemunha tudo, que não denuncia ninguém. Ajoelhei ao lado dela, sentindo a terra quente sob meus joelhos. A proximidade me permitiu ver melhor, ver demais. O rosto dela estava pálido, os lábios rachados de sede, a testa coberta de suor frio. A pele tinha aquele tom doentio de quem está com febre há dias, mas foram as marcas que realmente me assustaram. Marcas nos braços, marcas nas pernas, roxos antigos misturados com roxos novos, arranhões, cortes, sinais de violência que não vinham de uma queda, que não vinham de um acidente. Aquela mulher tinha sido machucada, tinha sido maltratada, e depois tinha sido jogada ali para morrer. Estendi a mão trêmula e toquei seu pescoço, procurando o pulso. Demorou uma eternidade até o sentir. Era fraco, muito fraco, irregular,
como se o coração dela estivesse lutando para continuar batendo, mas já não tivesse mais forças. Aproximei o rosto dela e senti sua respiração. Lenta, superficial, difícil. Cada vez que ela inspirava, fazia um som áspero, doloroso, como se os pulmões estivessem cheios de algo que não deveria estar ali. Pelo amor de Deus, murmurei, a voz saindo rouca, trêmula. Olhei ao redor de novo, desesperado agora, procurando por ajuda que eu sabia que não viria. Estávamos a quilômetros da cidade, a quilômetros de qualquer lugar. Não havia vizinhos por perto, não havia ninguém passando. Era só eu, o burro, o cachorro e aquela mulher morrendo no meio da estrada. Minha mente começou a trabalhar rápido demais, pensamentos se atropelando uns aos outros. Eu conhecia aquela mulher, não pessoalmente, mas de vista. Ela trabalhava na fazenda grande, aquela que ficava do outro lado do rio, a propriedade mais rica da região, dona de milhares de hectares de terra e de gado. Eu já tinha visto ela algumas vezes quando ia buscar remédio para o gado na sede. Sempre quieta, sempre cabisbaixa, sempre sozinha. Nunca tinha conversado com ela, mas sabia que ela era uma das empregadas da casa, daquelas que não têm nome, não têm voz, não têm direitos. E agora ela estava ali, grávida, espancada, jogada no lixo para morrer. Não precisava ser gênio para entender o que tinha acontecido. Não precisava ser da polícia para montar o quebra-cabeça. Aquela gravidez era um problema para alguém. Um problema grande o suficiente para que decidissem se livrar dela da forma mais covarde possível. Largá-la no meio do nada, onde ninguém passava com frequência, onde ela morreria de sede, de fome, de insolação, de desespero. E quando alguém finalmente encontrasse o corpo, seria tarde demais. Seria mais uma tragédia do sertão, mais uma pobre coitada que não aguentou a vida dura e acabou morrendo sozinha. Mas eu tinha encontrado ela, ainda viva, ainda respirando, ainda lutando. E agora eu tinha que decidir. Rápido, podia seguir em frente, podia montar no burro e continuar meu caminho como se não tivesse visto nada. Podia chegar em casa, fechar a porta e deixar o destino fazer o que quisesse com aquela mulher e com a criança que ela carregava. Ninguém ia saber, ninguém ia me culpar. Eu era só um vaqueiro pobre, um homem sem importância, sem poder, sem voz. O que eu podia fazer contra os poderosos? O que eu podia fazer contra quem tinha terra, dinheiro, influência? Mas então me lembrei da minha mulher. Me lembrei do filho que ela queria e nunca teve. Me lembrei das promessas que fiz e não pude cumprir. Me lembrei de todas as vezes que baixei a cabeça quando devia ter levantado. De todas as vezes que calei a boca quando devia ter gritado. De todas as vezes que fingi não ver porque era mais fácil, mais seguro, mais conveniente, e entendi que se eu deixasse aquela mulher ali, se eu seguisse em frente e deixasse ela morrer com o filho no ventre, eu nunca mais conseguiria olhar para mim mesmo. Nunca mais conseguiria dormir em paz. Nunca mais conseguiria me ajoelhar e rezar sem sentir o peso da culpa esmagando meu peito. Com o maior cuidado que já tive na vida, passei os braços por baixo daquele corpo frágil e a levantei do chão. Ela era leve demais, assustadoramente leve para uma mulher grávida. Era só pele e osso, e uma barriga que parecia grande demais para aquele corpo miúdo. A cabeça dela caiu para o lado, apoiando-se no meu ombro, e eu senti o calor da febre através do vestido sujo. O coração dela batia fraco contra o meu peito, um tambor irregular anunciando que o tempo estava se esgotando. Montei no burro com ela nos braços, equilibrando o peso da melhor forma que consegui. O cachorro correu na frente, olhando para trás a cada poucos metros, como se pressentisse que estávamos sendo seguidos, que havia perigo na nossa cola. E talvez houvesse. Talvez quem tinha jogado aquela mulher ali ainda estivesse por perto, esperando para ter certeza de que o trabalho seria concluído. Mas eu não olhei para trás.
Não hesitei. Apertei os calcanhares e fiz o burro andar mais rápido do que o normal, seguindo pela estrada de terra enquanto o sol continuava descendo no horizonte, tingindo tudo de vermelho e dourado. O vento soprava mais forte agora, trazendo o cheiro de chuva distante, aquela chuva que sempre promete, mas raramente chega. A cada passo do burro, eu rezava. Rezava para que ela aguentasse, rezava para que o bebê sobrevivesse, rezava para que eu não estivesse cometendo o maior erro da minha vida. Porque eu sabia, no fundo, que ao tirá-la daquela estrada, ao trazê-la para dentro da minha casa, eu estava comprando uma briga que não tinha volta. Estava me colocando no meio de algo perigoso. Estava desafiando gente que não gostava de ser desafiada. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sentindo o medo apertar minha garganta, eu continuei. Continuei porque era a coisa certa a fazer. Porque naquele momento, montado no burro preto, com uma mulher grávida morrendo nos meus braços e um cachorro caramelo correndo ao lado, eu finalmente estava fazendo algo que importava. Algo que valia a pena. Algo que minha mulher teria orgulho de ver. Quando minha casa apareceu no horizonte, pequena e solitária, no meio da vastidão seca do sertão, senti um alívio que durou apenas um segundo. Porque junto com o alívio, veio o peso da responsabilidade. A consciência de que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Eu tinha salvado uma vida. Talvez duas. Mas ao fazer isso, talvez tivesse condenado a minha. A porta rangeu quando empurrei com o ombro, mantendo a mulher firme nos braços. O som ecoou pela casa vazia como sempre fazia, mas dessa vez era diferente. Dessa vez, eu não estava entrando sozinho. Dessa vez, havia outro coração batendo além do meu. Outra respiração, competindo com o silêncio que morava naquelas paredes de barro há 5 anos. O cachorro entrou correndo na frente, farejando tudo, nervoso, as unhas fazendo barulho no chão de cimento queimado. O burro ficou lá fora, ainda arreado, esperando pacientemente como sempre fazia. Mas eu sabia que precisaria cuidar dele logo. Só que agora tinha prioridades maiores. Carreguei a mulher até o único quarto da casa, aquele que eu não entrava direito desde que minha esposa tinha partido. Tinha virado depósito de coisas que eu não sabia onde guardar, de lembranças que doíam demais para olhar todo dia. A cama ainda estava lá, coberta com o mesmo lençol branco que ela tinha lavado pela última vez. Agora amarelado pelo tempo e pela poeira. Depositei o corpo daquela desconhecida sobre o colchão com todo cuidado, como se ela fosse feita de vidro, como se pudesse se despedaçar ao menor movimento brusco. A luz do final de tarde entrava pela janela pequena, jogando sombras compridas no chão. Pude ver melhor agora. Ver tudo. O estado dela era pior do que eu tinha imaginado. O vestido rasgado revelava mais machucados, mais marcas, mais histórias de violência que ela não estava acordada para contar. Os pés descalços estavam em carne viva, como se ela tivesse caminhado quilômetros em chão de pedra antes de desmaiar. Os lábios estavam tão rachados que sangravam nos cantos. As mãos tinham arranhões profundos, como se ela tivesse lutado, tentado se defender, tentado agarrar algo ou alguém, mas foi a barriga que continuou me assombrando. Aquela barriga redonda, grande, frágil, tinha uma vida ali dentro. Uma vida que não tinha pedido para nascer nessa confusão toda, nesse mundo de gente cruel e escolhas impossíveis. Aproximei a mão devagar, quase com medo de tocar, e coloquei a palma aberta sobre o vestido sujo. Esperei. Contei os segundos, e então senti um movimento leve, uma vida lutando para continuar existindo. Aguenta firme, pequeno. Sussurrei, sem saber direito se estava falando com o bebê ou com a mãe. Saí do quarto correndo, a mente trabalhando em várias direções ao mesmo tempo. Água. Ela precisava de água. Precisava baixar essa febre. Precisava limpar esses ferimentos antes que infeccionassem.
Precisava de remédio, de comida, de cuidados que eu não sabia se era capaz de dar. Eu era vaqueiro, não doutor. Sabia cuidar de gado doente, de cavalo com casco rachado, de cachorro mordido por cobra. Mas, gente, mulher grávida. Isso era território desconhecido. Fui até a cozinha e acendi o fogareiro velho a lenha. As mãos tremiam enquanto colocava água para esquentar na panela de ferro. Procurei nos armários as poucas coisas que tinha. Sal, panos limpos que minha mulher tinha guardado anos atrás, ervas que ela costumava usar para chá quando alguém ficava doente, folha de goiaba para lavar ferida, casca de aroeira para baixar inflamação, coisas simples que ela me ensinou e que eu nunca pensei que usaria de novo. Enquanto a água esquentava, voltei para fora e tirei a sela do burro. Ele bufou cansado quando soltei a cilha, aliviado com a liberdade. Dei água e um pouco de milho no coxo. Passei a mão no pescoço dele em agradecimento silencioso. Aquele animal tinha me salvado mais vezes do que eu conseguia contar. E hoje tinha ajudado a salvar outra vida também. O cachorro não saía do meu pé, seguindo cada movimento, sentindo que algo grande estava acontecendo. Dei comida para ele também, mas ele mal tocou, preferindo ficar de guarda na porta, olhando para a estrada, as orelhas em pé, atento a qualquer som diferente. Ele estava certo em estar cauteloso. Eu também devia estar. Voltei para dentro com a bacia de água morna, os panos, as ervas. Sentei na beira da cama e comecei o trabalho devagar. Primeiro molhei os lábios dela com água limpa, deixando as gotas escorrerem na boca entreaberta. Ela não reagiu nas primeiras vezes, mas depois engoliu reflexivamente. Era um bom sinal. Significava que o corpo ainda estava lutando, ainda queria viver. Limpei o rosto dela com cuidado, tirando a terra grudada, o sangue seco, o suor. Por baixo da sujeira, ela era nova, muito nova. Não devia ter mais de 20 anos. Tinha o rosto fino, delicado, marcas de quem já foi bonita antes da vida começar a apertar. O cabelo escuro estava embaraçado, cheio de galhos secos e folhas. Fui desembaraçando com os dedos devagar, enquanto a água morna amolecia os nós. Depois, passei para os braços e as pernas, lavando os ferimentos um por um. Alguns eram antigos, já tinham cicatrizado mal. Outros eram recentes, ainda sangravam quando eu passava o pano. Fiz uma infusão forte com as folhas de goiaba e usei para limpar cada corte, cada arranhão, cada marca. Ela estremeceu algumas vezes, gemeu baixinho, mas não acordou. A febre ainda queimava forte, fazendo o corpo tremer mesmo no calor sufocante do fim de tarde. Os pés foram o pior. Estavam destruídos, cheios de espinhos, de cortes profundos, de bolhas estouradas. Comecei a tirar os espinhos um por um com a ponta da faca, cada um arrancando um gemido abafado dela. Lavei com água salgada, enrolei com panos limpos. Não era o ideal, mas era o que eu tinha, era o que eu podia fazer. Quando terminei, ela estava limpa, enfaixada, coberta com um lençol velho, mas limpo, que eu tinha guardado no baú. A febre continuava alta. Precisava baixar isso. Lembrei do que minha mulher fazia quando eu ficava doente. Panos molhados na testa, nas axilas, nos pulsos. Trocava a cada poucos minutos. Forçava chá de quebra-pedra garganta abaixo. Rezava muito também, mas eu nunca soube se era a reza ou os remédios caseiros que funcionavam melhor. Passei a noite inteira acordado, sentado numa cadeira velha que arrastei para o quarto, trocando os panos molhados, forçando água entre os lábios dela gota por gota, observando a respiração difícil, o rosto contraído de dor mesmo dormindo. O cachorro ficou deitado na porta, de vigília. De vez em quando ele rosnava baixo, olhava para a janela, para a porta da frente, como se ouvisse algo que eu não conseguia ouvir. A noite no sertão é diferente da noite na cidade. Não tem luz de poste, não tem barulho de carro, não tem gente passando.
É um silêncio profundo, absoluto, que a gente consegue ouvir o próprio pensamento ecoando dentro da cabeça. Mas aquela noite, o silêncio estava diferente. Estava pesado, estava cheio de ameaça. Cada rangido da madeira velha da casa me fazia pular. Cada barulho do vento batendo na porta me deixava tenso. Cada vez que o cachorro rosava, meu coração disparava. Porque eu sabia que tinha mexido em vespeiro. Sabia que gente poderosa não gosta de ter seus segredos expostos, seus problemas ressuscitados. Aquela mulher era um problema que alguém tinha tentado resolver do jeito mais covarde, e eu tinha desfeito o trabalho deles. Tinha trazido o problema para dentro da minha casa. Tinha me colocado no meio de uma história que não era minha. Mas olhando para aquele rosto sofrido, para aquela barriga onde uma vida inocente lutava para nascer, eu não conseguia me arrepender. Não conseguia pensar que devia ter deixado ela na estrada. Porque se eu tivesse feito isso, se eu tivesse seguido em frente, fingindo não ter visto, eu teria me tornado igual a quem fez aquilo com ela. Teria me tornado conivente, cúmplice. Mais um que fecha os olhos porque é mais fácil, porque é mais seguro, porque não quer problema. Lá pelas 3 da manhã, a febre começou a ceder. O corpo dela parou de tremer tanto. A respiração ficou um pouco mais regular. Troquei os panos de novo, molhei os lábios com mais água, ajeitei o lençol. E então, pela primeira vez desde que a encontrei, ela mexeu a cabeça de leve e gemeu mais alto. Era um som de dor, mas também de consciência retornando. Aproximei o rosto, segurei a mão dela entre as minhas mãos calejadas. Calma, falei baixinho, a voz rouca de tanto ficar em silêncio. Você está segura agora. Ninguém vai machucar você aqui. Não sei se ela ouviu. Não sei se entendeu. Mas os dedos dela se contraíram de leve ao redor dos meus, como se estivesse tentando se agarrar em algo sólido, em algo real. E então voltou a desmaiar, afundando de novo, naquele sono pesado de quem está lutando contra a morte. Quando o sol começou a clarear do lado de fora, pintando o céu de rosa e laranja, eu ainda estava ali, sentado naquela cadeira, segurando a mão de uma mulher que eu não conhecia, protegendo uma vida que não era minha responsabilidade, mas que de alguma forma tinha se tornado. O cachorro levantou de repente, as orelhas em pé, o corpo tenso. Um rosnado baixo começou a sair da garganta dele. Soltei a mão da mulher devagar e fui até a janela, espiando por uma fresta da cortina velha. A estrada estava vazia, nada se movia além do vento levantando poeira, mas tinha algo no ar. Uma sensação ruim, um pressentimento pesado. Eles viriam procurar. Claro que viriam. Quem joga uma mulher grávida no lixo não faz isso pela metade. Eles voltariam para ter certeza, para verificar se o trabalho tinha sido concluído, e quando descobrissem que ela não estava mais lá, começariam a procurar, a fazer perguntas, a pressionar gente. E quantas pessoas passavam por aquela estrada no final da tarde? Quantas pessoas poderiam ter visto alguma coisa? A resposta era simples: quase ninguém. Só os trabalhadores das fazendas voltando para casa, e eu era um desses trabalhadores. Era questão de tempo até que fizessem a conexão, até que batessem na minha porta, até que exigissem respostas. Voltei para a cadeira, me sentei de novo, apoiei os cotovelos nos joelhos e o rosto nas mãos. A exaustão estava começando a cobrar seu preço, mas eu não podia dormir, não podia baixar a guarda. Tinha que ficar alerta, tinha que estar pronto. Olhei para a mulher deitada na cama, para a barriga redonda subindo e descendo com a respiração, para o rosto ainda pálido, mas um pouco menos sofrido, e me perguntei quem ela era. Qual era o nome dela? Qual era a história dela? Quem era o pai da criança? Por que tinham feito aquilo com ela? Mas mais importante que tudo isso, eu me perguntei se tinha feito a escolha certa, se tinha valido a pena, se salvar aquelas 2 vidas justificava colocar a minha em risco,
E olhando para ela ali, frágil e machucada, mas ainda viva, ainda lutando, eu soube a resposta. Sim. 1000 vezes sim. Porque tinha coisas que valiam mais do que a própria segurança. Coisas que definiam quem a gente era. E se eu tivesse deixado ela morrer, teria deixado morrer também a parte de mim que ainda acreditava que o certo tinha que ser feito, mesmo quando era difícil, mesmo quando era perigoso, mesmo quando custava caro. A luz do sol começou a entrar pela janela, iluminando o quarto que tinha estado vazio por tanto tempo. E pela primeira vez em 5 anos, aquela casa não parecia mais um túmulo. Parecia de novo um lar, um lugar onde a vida estava acontecendo. Onde havia propósito, onde havia esperança, mesmo que essa esperança viesse embrulhada em perigo, em medo, em consequências que eu ainda não conseguia imaginar completamente. O cachorro relaxou um pouco, deitou de novo na porta, mas continuou alerta. Eu entendi a mensagem. Ainda não era hora de descansar, era hora de se preparar, porque a tempestade estava vindo. Era só questão de tempo. E quando ela chegasse, eu precisava estar pronto. O segundo dia começou com o canto do galo do vizinho distante, aquele som que viajava quilômetros no ar seco do sertão. Eu não tinha dormido, nem um minuto. Tinha passado a noite inteira dividido entre vigiar a mulher e vigiar a estrada. Os ouvidos atentos a qualquer barulho diferente, qualquer sinal de movimento. A exaustão pesava nas pálpebras, fazia o corpo todo doer, mas o medo mantinha a mente acordada, alerta, funcionando no limite. A febre dela tinha baixado bastante durante a madrugada. Agora o corpo não queimava mais como brasa. A respiração estava mais tranquila, mais profunda, e ela não tremia tanto. Tinha até conseguido fazer ela beber mais água antes do sol nascer. E dessa vez ela engoliu sozinha, sem precisar forçar. Eram pequenas vitórias, mas vitórias que pesavam como ouro naquele momento. Me levantei da cadeira, sentindo cada osso do corpo reclamar. Tinha 52 anos, não era mais jovem. E passar a noite, sentado numa cadeira dura cuidando de doente, tinha me lembrado disso com clareza. Fui até a cozinha devagar, o cachorro me seguindo como sombra. Preparei café no velho coador de pano, aquele que minha mulher usava todo dia e que eu tinha continuado usando porque era a única coisa que ainda sabia fazer direito na cozinha. O cheiro forte do café encheu a casa, misturado com o cheiro da fumaça da lenha, trazendo uma sensação quase normal, quase reconfortante. Mas nada era normal. Nada estava certo. Bebi o café amargo sentado à mesa velha de madeira, olhando pela janela para a claridade crescente lá fora. O dia prometia ser quente de novo, como sempre. O céu estava limpo, sem uma única nuvem. O sol ia castigar forte, secar ainda mais a pouca água que restava nos riachos, matar mais um pouco da vegetação que tentava sobreviver. Era o sertão sendo sertão, implacável, duro, honesto na sua crueldade. Escutei um barulho vindo do quarto, um gemido baixo. Me levantei depressa, quase derrubando a xícara, e fui até lá. Ela estava se mexendo. De verdade agora. A cabeça virava de um lado para o outro, as mãos agarravam o lençol, o rosto se contraía de dor. Os olhos começaram a se abrir devagar, piscando contra a luz que entrava pela janela, tentando focar em alguma coisa. Aproximei devagar, sem fazer barulho, sem querer assustá-la. Calma. Falei baixinho, como falaria com um animal ferido. Você está segura. Ninguém vai machucar você aqui. Os olhos dela finalmente focaram em mim. Eram escuros, quase pretos, fundos como poço. E estavam cheios de medo. Um medo antigo, profundo, do tipo que não some só porque alguém diz palavras bonitas. Ela tentou se levantar num impulso, mas o corpo não obedeceu. Gemeu de dor e caiu de volta no colchão, a mão indo instintivamente para a barriga, protegendo o filho mesmo antes de proteger a si mesma. Onde eu tô? A voz dela saiu arranhada, rouca,
quase inaudível. Na minha casa. Te encontrei na estrada ontem. Você estava desmaiada. Estava... Procurei as palavras certas, mas não achei nenhuma que fosse menos brutal que a verdade. Estava largada no meio do lixo. Trouxe você para cá. Vi o medo nos olhos dela aumentar. Vi o pânico tomar conta. Ela tentou se levantar de novo, mais desesperada dessa vez, as mãos tremendo, o corpo lutando contra a fraqueza. Eu preciso ir embora, disse ela, a voz subindo, quebrando. Eu preciso sair daqui. Eles vão me achar e vão... Não terminou a frase. Não precisava. Ninguém vai achar nada. Falei, mais firme agora, colocando a mão no ombro dela com cuidado. Você não está em condição de ir a lugar nenhum. Mal consegue ficar de pé. E essa criança... Olhei para a barriga. Essa criança precisa que você descanse. Ela seguiu meu olhar, colocou ambas as mãos sobre a barriga de novo, e pela primeira vez vi algo além de medo no rosto dela. Vi amor. Um amor desesperado, feroz, do tipo que uma mãe tem pelo filho mesmo antes dele nascer. As lágrimas começaram a rolar, silenciosas, molhando o rosto ainda machucado. Eu não posso perder esse bebê, sussurrou, a voz quebrando de vez. É tudo que me resta, é tudo que... Soluçou, o corpo todo tremendo. Me sentei na beira da cama, mantendo distância respeitosa, mas perto o suficiente para ela saber que não estava sozinha. Me conta o que aconteceu, pedi baixinho. Preciso saber com o que a gente está lidando aqui. Ela olhou para mim por um longo momento, avaliando, decidindo se podia confiar. E eu entendi a hesitação. Ela não me conhecia. Não tinha motivo para acreditar que eu era diferente dos outros. Que não ia entregar ela de volta para quem tinha feito aquilo. Eu trabalhava na fazenda grande, começou ela, a voz ainda fraca, mas mais firme agora. Na casa, limpava, cozinhava, lavava roupa. Faz 3 anos que tô lá, desde que minha mãe morreu e eu fiquei sozinha. Não tinha para onde ir, não tinha família. Aceitei o trabalho porque precisava comer, precisava de um teto. Fez uma pausa, engoliu seco, continuou. O patrão, ele... Fechou os olhos, como se a lembrança doesse fisicamente. Começou há uns 7 meses. No começo era só olhares. Depois foram comentários. Depois, ele começou a ir no meu quarto à noite. Eu tentei resistir. Juro que tentei. Mas ele dizia que se eu contasse para alguém, se eu fizesse escândalo, ele me mataria e ninguém ia sentir falta. Ele dizia que eu era ninguém, que minha palavra não valia nada contra a dele. As lágrimas caíam mais rápido agora, mas ela continuou falando, como se precisasse jogar tudo para fora, como se guardar aquilo dentro estivesse matando ela aos poucos. Quando descobri que estava grávida, pensei que ele ia me ajudar, que ia assumir alguma responsabilidade, mas foi o contrário. Ele ficou furioso, disse que eu tinha arruinado tudo, que a esposa dele não podia saber, que os filhos dele não podiam saber. Me ofereceu dinheiro para eu sumir, para eu fazer... Sua voz falhou. Ou para eu tirar a criança. E você não quis, completei. Como eu ia querer? Olhou para mim com os olhos vermelhos, cheios de dor e indignação. Essa criança não tem culpa de nada. Essa criança é inocente. É a única coisa boa que saiu de tudo isso. Eu disse que ia embora, que ia ter o bebê longe dali, que não ia contar para ninguém de quem era. Só queria ir embora em paz. Mas ele não deixou. Ela balançou a cabeça, os soluços sacudindo o corpo magro. Ontem de manhã, ele mandou 2 homens me buscarem. Disseram que iam me levar para a cidade, me dar dinheiro, me ajudar a recomeçar em outro lugar. Eu acreditei porque queria acreditar, porque estava desesperada. Entrei no carro com eles e... A voz tremeu. Eles não foram para a cidade, foram para o lado oposto, para um lugar deserto, longe de tudo. Me tiraram do carro, me bateram, me chutaram mesmo, eu implorando, falando do bebê. E depois me jogaram ali no meio do lixo e foram embora.
Ouvi eles rindo enquanto o carro se afastava. Rindo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Senti a raiva subir do estômago até a garganta. Uma raiva quente e antiga de todas as injustiças que eu tinha visto na vida. De todos os abusos que gente poderosa comete contra gente sem voz, sem força, sem escolha. Cerrei os punhos tentando controlar, tentando não deixar a raiva tomar conta, porque raiva não ajudava ninguém agora. Precisava pensar, precisava planejar. Você sabe quem foram os homens? Perguntei. Conheço, trabalham para ele, fazem esse tipo de serviço sujo. Todo mundo na fazenda tem medo deles. Ela olhou para mim, o medo voltando aos olhos. E eles vão voltar. Quando descobrirem que eu não morri, vão voltar para terminar o trabalho. E vão matar qualquer um que estiver no caminho. Deixa eu me preocupar com isso. Falei mais convicto do que realmente me sentia. Você não entende. Ela agarrou meu braço com força surpreendente. Esse homem tem dinheiro, tem poder, tem amigos em todo lugar. Polícia, juiz, todo mundo. Ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai me ajudar. Ele faz o que quer e nunca paga por nada. Ela tinha razão. Eu sabia disso. Já tinha visto acontecer antes. Gente poderosa passando por cima de gente pobre, e a lei olhando para o outro lado, porque a justiça nesse país sempre teve 2 pesos e 2 medidas. Um para quem tem dinheiro e outro para quem não tem nada. Qual seu nome? Perguntei, mudando de assunto. Marina, respondeu baixinho. Marina da Silva. Eu sou João. João Ferreira. Estendi a mão e ela apertou fracamente. E enquanto você estiver nessa casa, Marina, ninguém vai encostar a mão em você. Pode acreditar nisso. Não sei se ela acreditou, mas vi um pouco da tensão sair dos ombros dela. Vi ela relaxar um pouco contra o travesseiro, a mão ainda na barriga, protegendo. Você tem fome? Perguntei. Não sei nem quando foi a última vez que comi direito, admitiu ela. Fui até a cozinha e preparei algo simples. Cozinhei arroz, fritei 2 ovos que tinha guardado, esquentei feijão que tinha sobrado. Não era grande coisa, mas era comida de verdade. Comida que enchia a barriga e dava força. Coloquei tudo num prato, voltei para o quarto e ajudei ela a sentar apoiada no travesseiro. Ela comeu devagar, com dificuldade no começo, mas depois foi ganhando ritmo. Devia estar faminta. Devia estar há dias sem comida direito. Fiquei ali parado, vendo ela comer, e pensei em quantas vezes ela tinha servido comida para outros na fazenda, tinha limpado, trabalhado, se esforçado, e no fim tinha sido tratada pior que um animal. Quando terminou, ela limpou a boca com as costas da mão e olhou para mim com algo que parecia gratidão. Por que você está fazendo isso? Perguntou. Por que me ajudou? Você não me conhece. Não deve nada para mim. Pensei na pergunta. Pensei na minha mulher. Pensei no filho que nunca tivemos. Pensei em todas as vezes que tinha virado as costas para problemas dos outros porque não eram problemas meus. E pensei em como tinha me sentido vazio depois que ela morreu, como se minha vida não tivesse mais significado, mais propósito, porque era a coisa certa a fazer. Respondi simplesmente. E por quê? Porque eu estou cansado de viver como covarde. Cansado de baixar a cabeça, cansado de fingir que não vejo o que está errado só porque é mais fácil. Ela não disse nada, mas vi lágrimas novas nos olhos dela. Lágrimas diferentes dessa vez. Não de medo ou dor, mas de alívio, de gratidão, de esperança frágil, mas real. Do lado de fora, o cachorro começou a latir. Não era o latido normal de quando via algum bicho passando. Era o latido de alerta, de perigo. Fui até a janela rápido e olhei para a estrada. Uma caminhonete vinha vindo devagar, levantando poeira vermelha. Parou na frente da minha casa. 2 homens desceram. Fica quieta, sussurrei para Marina, vendo o pânico tomar conta do rosto dela. Não faz barulho nenhum. Deixa comigo. Fechei a porta do quarto, respirei fundo e fui até a porta da frente. A tempestade tinha chegado mais cedo do que eu esperava,
E agora eu ia ter que enfrentá-la de peito aberto. Os dois homens ficaram parados na frente da caminhonete, avaliando a situação. Eram tipos grandes, pesados, com aquele jeito de quem estava acostumado a resolver problemas com a força. Um deles tinha uma cicatriz grossa atravessando o rosto, do olho até o queixo. O outro era mais novo, mas tinha o olhar frio de quem já tinha visto e feito coisas que a maioria das pessoas preferia não saber. Ambos usavam calça jeans, camisa de manga curta e botas sujas de terra. Trabalhadores da fazenda grande, os capangas que faziam o serviço sujo. Saí devagar para a varanda, fechando a porta atrás de mim com cuidado. O cachorro estava ao meu lado, rosnando baixo, os pelos do pescoço arrepiados, pronto para atacar se eu desse a ordem. O burro no curral levantou a cabeça, as orelhas em pé, também sentindo a tensão no ar. O sol já estava alto, queimando forte, fazendo o suor descer pelas costas mesmo sem eu fazer esforço nenhum. "Bom dia", disse o mais velho, o da cicatriz, mas não havia nada de bom na voz dele. Era uma voz áspera, cansada, do tipo que já tinha dado ordens piores do que as que estava prestes a dar. "Bom dia", respondi, mantendo a voz calma, neutra. Não podia demonstrar medo, não podia demonstrar nada. Gente assim farejava fraqueza como o cachorro fareja sangue. "A gente está procurando uma pessoa", continuou ele, dando um passo à frente. O mais novo ficou para trás, a mão descansando na cintura, perto de onde eu sabia que tinha uma arma escondida debaixo da camisa. "Uma moça que trabalhava na fazenda. Sumiu ontem. A gente está perguntando por aí se alguém viu alguma coisa." "Muita gente trabalha nas fazendas por aqui", falei, encolhendo os ombros. "Não costumo prestar atenção em quem vem ou vai." Essa era especial. O mais novo falou pela primeira vez, um sorriso torto no rosto. Grávida, barriguda, difícil não notar. Cada palavra era uma provocação. Cada palavra carregava ameaça. Eles sabiam alguma coisa. Talvez não tudo, mas alguma coisa. Talvez alguém tivesse me visto na estrada. Talvez tivessem voltado para verificar o corpo e encontrado sinais de que alguém tinha levado ela embora. Seja lá o que fosse, eles estavam aqui, na minha porta, e não iam embora fácil. Não vi ninguém assim. Menti, olhando direto nos olhos do homem da cicatriz. Aprendi há muito tempo que mentir olhando para o chão ou desviando o olhar era confissão de culpa. Tinha que manter contato visual. Tinha que parecer convicto. O homem me estudou por um longo momento, tentando ler além das palavras. O silêncio se estendeu, pesado, carregado de tensão. O cachorro continuava rosnando, mas eu fiz um sinal discreto com a mão para ele ficar quieto. Não queria dar mais motivos para as coisas escalarem. "Você passou por aquela estrada velha ontem?" perguntou o da cicatriz. "Aquela que vai para o lado do Rio Seco?" "Passo por várias estradas todo dia", respondi. "Trabalho em 3 fazendas diferentes. Não fico prestando atenção em qual estrada é qual. Mas você voltou para casa ontem no final da tarde", continuou ele, dando mais um passo. Estava perto demais agora, invadindo o meu espaço, testando até onde podia ir. Nessa hora que a moça foi vista pela última vez. "Volto para casa todo dia no final da tarde." Mantive a voz firme. "Não tem nada de especial nisso." O mais novo começou a andar para o lado, tentando ver através das janelas da casa. Meu coração disparou, mas mantive o rosto impassível. As cortinas estavam fechadas. Marina estava no quarto dos fundos. Se ela ficasse quieta, se não fizesse barulho, talvez... "Bonita casa", comentou o mais novo já na lateral da varanda. "Mora sozinho?" "Minha mulher morreu faz tempo", respondi, a garganta apertando ao mencionar ela. "Vivo só eu e o cachorro." "Deve ser solitário", disse o da cicatriz, mas havia algo de calculado na voz dele. Casa grande dessas, só um homem. Deve dar vontade de ter companhia às vezes. A insinuação era clara, nojenta.
Ele estava sugerindo que se eu tivesse encontrado Marina, teria trazido ela para casa por outros motivos. Por motivos sujos, senti a raiva queimar no peito, mas engoli. Não podia reagir, não podia deixar eles me provocarem. A solidão não me incomoda, disse simplesmente. O mais novo estava na janela da cozinha agora, tentando espiar através de uma fresta na cortina. Dei um passo lateral, bloqueando a visão dele, fazendo parecer casual, mas deixando claro que ele estava ultrapassando limites. Vocês têm mandado de busca? Perguntei, mudando para a ofensiva. Porque invadir propriedade alheia sem mandado é crime, mesmo aqui no interior. O da cicatriz deu uma risada curta, sem humor. Crime, repetiu, como se a palavra fosse piada. Você sabe quantos crimes acontecem por dia nessa região? E sabe quantos alguém realmente paga por eles? Era ameaça velada. Era aviso claro. Eles podiam fazer o que quisessem e ninguém ia impedir. E eu sabia que era verdade. Polícia não vinha até aqui, a menos que fosse algo muito grave. E mesmo quando vinha, geralmente estava do lado de quem tinha dinheiro para pagar propina. Se não tem mais nada para perguntar, tenho trabalho a fazer, falei, cruzando os braços. Dia não para e conta não se paga sozinha. O homem da cicatriz me olhou por mais um momento. Depois cuspiu no chão, perto dos meus pés. Era desrespeito deliberado. Era forma de mostrar que ele não me via como igual, como digno de consideração. A gente vai continuar procurando, disse ele, virando para a caminhonete. E quando a gente achar essa moça, vamos ter uma conversa séria com quem ajudou ela, porque atrapalhar os negócios do patrão, isso não acaba bem para ninguém. Boa sorte na busca, respondi, mantendo o tom neutro. Eles subiram na caminhonete devagar, fazendo questão de não ter pressa, de mostrar que não tinham medo de nada. O motor ligou com um ronco forte, mas antes de sair, o da cicatriz abaixou o vidro e me olhou de novo. Ah, e João? Usou meu nome deliberadamente, mostrando que sabia quem eu era, onde morava, tudo sobre mim. Se por acaso você se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa, é melhor avisar. O patrão é homem generoso com quem ajuda ele, e muito pouco generoso com quem atrapalha. Não respondi. Apenas observei enquanto a caminhonete dava meia volta, levantando uma nuvem de poeira vermelha, e seguia de volta pela estrada. Fiquei parado ali até ela desaparecer completamente no horizonte, até a poeira assentar, até ter certeza absoluta de que tinham ido embora. Só então voltei para dentro da casa, fechando a porta com força, trancando por dentro. As pernas estavam tremendo, as mãos suavam frio. O coração batia descompassado no peito. Tinha conseguido manter a fachada lá fora. Tinha conseguido parecer calmo e indiferente. Mas por dentro estava apavorado. Marina estava na porta do quarto, pálida como papel, os olhos arregalados de terror, uma das mãos na parede se apoiando, a outra na barriga. Tinha escutado tudo. Sabia quem eram aqueles homens. Sabia o que eram capazes de fazer. Eram eles, sussurrou, a voz quebrando. Os mesmos que me jogaram na estrada. Eu sei, falei, tentando controlar a própria respiração. Mas não sabem que você está aqui. Ainda não. Estão só desconfiando. Eles vão voltar. Ela começou a chorar. Vão voltar e vão nos matar. Vão matar eu, o bebê, e você também por ter me ajudado. Fui até ela. Segurei pelos ombros com firmeza, mas delicadeza. Escuta, falei, forçando ela a me olhar nos olhos. Enquanto você estiver nessa casa, nada vai acontecer com você. Eu juro. Como você pode prometer isso? Ela soluçou. Você viu o tipo de gente que eles são? Viu que não tem medo de nada. Eu tinha visto, e ela estava certa em ter medo. Mas tinha passado do ponto de voltar atrás. Tinha salvado ela, trazido para minha casa, cuidado dos ferimentos. Tinha escolhido um lado nessa guerra silenciosa que acontecia todos os dias entre os poderosos e os que não tinham nada. E agora tinha que ver essa escolha até o fim, custasse o que custasse. Vem,
disse, guiando ela de volta para o quarto. Você precisa descansar. Precisa se recuperar. E eu preciso pensar. Ajudei ela a deitar de novo, cobri com o lençol, trouxe mais água. Ela bebeu em goles pequenos, as mãos ainda tremendo, o medo estampado no rosto. Quando finalmente fechou os olhos, esgotada demais para continuar acordada mesmo com o terror, saí do quarto e fui sentar na varanda. O cachorro veio deitar aos meus pés, ainda alerta, mas menos tenso agora que o perigo imediato tinha passado. Acendi um cigarro de palha, coisa que tinha parado de fazer anos atrás, mas que agora parecia necessário. A fumaça subiu lenta no ar quente, se dissolvendo no nada. Olhei para a estrada vazia, para a imensidão seca do sertão se estendendo em todas as direções, e tentei pensar com clareza. Os homens tinham vindo até aqui fazer o que exatamente? Ameaçar? Investigar? Testar minha reação? Provavelmente tudo isso. Eram espertos. Sabiam que aparecendo de surpresa, fazendo perguntas, observando reações, conseguiriam descobrir mais do que com qualquer interrogatório formal. E eu tinha mentido direto na cara deles, tinha olhado nos olhos e negado tudo. Mas será que tinha sido convincente? Será que tinham acreditado? Ou estavam neste exato momento voltando para a fazenda para reportar suas suspeitas, para traçar um plano, para voltar à noite quando eu estivesse dormindo e revirar a casa toda? Precisava de ajuda. Precisava de alguém em quem pudesse confiar, alguém que tivesse influência, alguém que pudesse fazer alguma coisa. Mas quem? Polícia estava fora de questão. Provavelmente já estavam comprados. Vizinhos eram poucos e distantes, e nenhum ia querer se meter nisso. Padre da igreja? Talvez. Mas o que um padre podia fazer contra homens armados e um fazendeiro poderoso? A verdade era dura, mas simples. Eu estava sozinho nessa. Sozinho com uma mulher grávida, ferida e perseguida, contra homens sem escrúpulos que tinham dinheiro, armas e total impunidade para fazer o que quisessem. As chances não eram boas, na verdade eram péssimas. Mas eu já tinha feito minha escolha, já tinha cruzado a linha e não havia mais volta. O cigarro queimou até o fim entre meus dedos. Joguei a ponta no chão e pisei, apagando as brasas. O sol continuava subindo no céu, implacável, queimando tudo. Mais um dia no sertão. Mais um dia de calor, poeira e silêncio. Mas agora o silêncio estava carregado de algo novo. Estava carregado de guerra. Uma guerra silenciosa, travada nas sombras, longe dos olhos da lei. Eu tinha acabado de me alistar do lado mais fraco. Levantei da cadeira, estalei as costas cansadas e voltei para dentro. Tinha coisas a fazer. Tinha que reforçar as fechaduras. Tinha que verificar se a espingarda velha que meu pai tinha me deixado ainda funcionava. Tinha que preparar a casa para o que viria, porque eles voltariam. Disso eu tinha certeza absoluta, e quando voltassem, eu precisava estar pronto. A tarde avançava devagar, arrastada, como se o próprio tempo estivesse com medo do que viria. Passei as horas seguintes preparando a casa da melhor forma que podia, fazendo o que minha experiência limitada permitia. Reforcei a tranca da porta da frente com uma tábua grossa que encontrei no paiol. Preguei pedaços de madeira nas janelas por dentro, deixando só frestas pequenas para passar ar e luz. Não eram fortificações de verdade, mas era o que eu tinha. Era o que podia fazer. Fui até o quartinho dos fundos, onde guardava as ferramentas e os poucos pertences que tinha sobrado do meu pai. No canto, embrulhada num cobertor velho, estava a espingarda calibre 12 que ele tinha usado a vida inteira para caçar e para afugentar bicho que atacava a criação. Peguei a arma com cuidado, sentindo o peso familiar nas mãos. Fazia anos que não usava, desde antes da minha mulher morrer. Ela nunca gostou de arma dentro de casa. Dizia que trazia má sorte, que atraía violência. E olha só onde eu estava agora, com uma arma na mão, preparando defesa, esperando violência bater na porta.
Limpei a espingarda com um pano, tirei a poeira acumulada, verifiquei o mecanismo. Estava velha, enferrujada em alguns pontos, mas ainda funcionava. Procurei munição na caixa de madeira onde meu pai guardava. Encontrei 6 cartuchos, só 6. Não era muito, mas era o que tinha. Carreguei a arma, deixei os outros cartuchos no bolso, coloquei a espingarda apoiada na parede perto da porta da frente, ao alcance rápido se precisasse. Depois fui verificar o poço. Tinha água suficiente para alguns dias. Verifiquei a despensa. Arroz, feijão, farinha, algumas latas de sardinha, café. Nada de luxo, mas dava para segurar por um tempo se fosse necessário. Não sabia por quanto tempo teríamos que ficar trancados ali dentro, quanto tempo levaria até as coisas se resolverem de um jeito ou de outro. O cachorro me seguia em cada movimento, sentindo minha tensão, compartilhando dela. De vez em quando ele ia até a porta e ficava lá parado, as orelhas em pé, escutando sons que eu não conseguia ouvir. Sons distantes, movimento na estrada. Ou talvez fossem só os sons normais do sertão que minha imaginação estava transformando em ameaça. Quando terminei os preparativos, o sol já estava descendo de novo, pintando o céu daquelas cores fortes que só existem aqui. Laranja, vermelho, roxo, tudo misturado numa explosão de cores que contrastava com a secura marrom do chão. Era bonito, sempre foi. Mesmo nos piores dias, mesmo nos momentos mais difíceis, o pôr do sol no sertão tinha uma beleza brutal, honesta, que não pedia desculpas por nada. Voltei para o quarto verificar Marina. Ela estava acordada, sentada na cama, com as costas apoiadas na parede, olhando para a barriga com expressão distante. Quando me viu na porta, tentou esboçar um sorriso, mas não convenceu nem a ela mesma. "Como você está se sentindo?" perguntei, entrando devagar. "Melhor", disse ela, passando a mão pela barriga num gesto que já devia ser automático. A febre passou. As dores diminuíram. Mas o medo não passa. Sentei na cadeira que tinha virado meu posto de vigília desde ontem. "Sei que não adianta falar para não ter medo", falei. "Seria mentira. Mas quero que você saiba que fiz tudo o que podia para deixar a gente mais seguros aqui. Vi você pregando as janelas." Ela olhou para a janela do quarto, que agora tinha tábuas cruzadas, bloqueando metade da luz. "Parece prisão." "É proteção", corrigi. "Prisão é quando não tem escolha. Aqui, a gente escolheu ficar. Escolheu se proteger." Ela ficou quieta por um momento, depois perguntou: "Você tem família? Alguém que possa ajudar?" "Não tenho ninguém", admiti. "Meus pais morreram faz tempo. Não tive irmãos. E minha mulher..." A voz falhou um pouco. "Minha mulher se foi faz 5 anos. Sinto muito", disse ela, e parecia sincero. "A febre levou ela numa semana", continuei, surpreso comigo mesmo por estar falando disso. Não falava da minha mulher com ninguém. Guardava tudo dentro, como tinha aprendido que homem do sertão fazia. Mas alguma coisa na situação, no momento, na presença daquela mulher frágil lutando para proteger o filho, fez as palavras saírem. A gente morava aqui junto, trabalhava junto, sonhava junto. Ela queria ter filhos, muitos filhos. Dizia que essa casa era grande demais para ficar vazia, que precisava de risada de criança, de correria, de vida. "Por que vocês nunca tiveram?" perguntou Marina baixinho. Sempre tinha uma desculpa", falei, olhando para as mãos calejadas. "Sempre tinha uma conta para pagar, uma dívida para quitar, um ano ruim de seca, um animal que morreu. Eu ficava prometendo que no ano seguinte a gente tentava, que no ano seguinte as coisas iam estar melhores. Só que o ano seguinte nunca chegou. A febre chegou primeiro. O silêncio que se seguiu foi pesado de arrependimento, de todas as coisas não feitas, de todas as promessas quebradas pelo tempo. Ela morreu querendo aquilo", continuei, a voz mais baixa agora.
Morreu segurando minha mão, pedindo que eu prometesse cuidar dos filhos que a gente nunca teve. E eu prometi. Prometi sabendo que era mentira, que não ia ter como cumprir. Mas prometi porque queria dar a ela alguma paz, algum conforto nos últimos momentos. Marina estava chorando de novo, mas eram lágrimas silenciosas, que escorriam sem som. Acho que é por isso que trouxe você para cá, falei, finalmente entendendo algo que tinha ficado confuso na minha cabeça. Quando vi você na estrada, grávida, abandonada, morrendo junto com seu filho, foi como se fosse uma chance. Uma chance de cumprir a promessa que fiz para ela, de proteger uma vida, de fazer algo que importasse. Você é um homem bom, João, disse Marina, a voz embargada. Num mundo cheio de homens ruins, você escolheu ser bom. Isso vale mais do que você imagina. Não soube o que responder. Não me sentia particularmente bom. Me sentia assustado, despreparado, improvisando conforme as coisas aconteciam. Mas talvez bondade fosse isso mesmo. Não um grande gesto heróico, mas pequenas escolhas diárias de fazer o certo mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso, mesmo quando seria mais fácil olhar para o outro lado. Você precisa comer de novo, disse, mudando de assunto porque a emoção estava ficando pesada demais. E precisa manter a força, por você e pelo bebê. Quanto tempo você acha que falta? Ela perguntou, passando a mão pela barriga. Pro bebê nascer? Não sei muito dessas coisas, admiti. Você tá de quantos meses? 7 e meio, mais ou menos. Pode vir a qualquer momento agora, principalmente com tudo que aconteceu, com o estresse, com as pancadas. Ela olhou para mim com medo novo nos olhos. E se o bebê vier aqui? Se eu entrar em trabalho de parto? Você sabe o que fazer? A pergunta me pegou de surpresa. Não tinha pensado nisso. Tinha pensado em proteger ela dos homens que vinham atrás. Tinha pensado em mantê-la viva, alimentada, segura. Mas e se o bebê decidisse nascer agora? Aqui nessa casa no meio do nada? Sem médico, sem hospital, sem ninguém que soubesse o que estava fazendo? Vou dar um jeito, disse com mais convicção do que sentia. Se chegar a hora, a gente descobre junto. Não era resposta que acalmasse ninguém, mas era a única resposta honesta que eu tinha. Levantei e fui preparar comida de novo. Mais arroz, mais feijão, fritei linguiça que tinha guardada na banha, esquentei café. Comemos juntos pela primeira vez, ela sentada na cama, eu sentado na cadeira, o prato no colo. Não conversamos muito. Só comemos em silêncio, ouvindo os sons da noite começando a cair lá fora. Grilo cantando, vento batendo nas tábuas soltas do telhado, cachorro andando pela casa, checando tudo. Depois que ela terminou, recolhi os pratos e voltei para a cozinha. Lavei tudo na bacia, guardei, apaguei o fogareiro. A casa ficou mais escura, com apenas a luz fraca da lamparina, a querosene que tinha acendido. Não queria usar muita luz. Não queria chamar a atenção. Quanto mais parecesse que a casa estava vazia, dormindo normal, melhor. Peguei uma coberta velha e voltei para o quarto. Marina já estava deitada de novo, os olhos pesados de cansaço. Coloquei a coberta sobre ela com cuidado. Descansa, disse baixinho. Eu fico de vigia. Você não pode ficar acordado toda noite, protestou ela fracamente. Posso e vou, respondi. Cochilo quando der, mas não vou deixar essa casa desprotegida. Ela não tinha forças para discutir. Fechou os olhos e em poucos minutos a respiração ficou regular, profunda. O corpo dela pedindo o descanso que tinha sido negado por tanto tempo. Me sentei na cadeira de novo, a espingarda atravessada no colo, e comecei mais uma vigília. A noite no sertão tem um silêncio que parece vivo. Não é ausência de som, é presença de algo maior que o som. É como se a terra inteira estivesse respirando devagar, existindo no seu próprio ritmo antigo, indiferente às pequenas dramas humanos que aconteciam na sua superfície. Sempre gostei desse silêncio. Sempre me trouxe paz, mas naquela noite não havia paz, havia tensão,
havia espera. Havia a certeza de que algo ia acontecer, mesmo sem saber o que ou quando. Deve ter sido lá pelas 3 da manhã, quando o cachorro se levantou de repente, o pelo arrepiado, um rosnado baixo saindo da garganta. Peguei a espingarda, me levantei devagar, fui até a janela e espiei pela fresta entre as tábuas. Primeiro, não vi nada, só escuridão. Mas então, no limite da visão, onde a estrada fazia curva, vi um clarão fraco, farol de carro, vindo na direção da casa. Devagar, muito devagar. Meu coração disparou. Voltei para o quarto em passos silenciosos. Marina, sussurrei, tocando o ombro dela de leve. Acorda, tem alguém vindo. Ela acordou assustada, se sentou rápido demais e gemeu de dor. Fica quieta, ordenei baixo. Não faz barulho nenhum, não acende luz, não se mexe. Voltei para a sala, o cachorro ao meu lado, a espingarda pronta. O clarão dos faróis estava mais próximo agora. Conseguia ouvir o motor, um motor pesado. Caminhonete, talvez a mesma de hoje cedo. O veículo parou a uns 50 metros da casa. Os faróis iluminavam a frente da minha varanda, mas não entravam direito nas janelas por causa das tábuas. Fiquei escondido na escuridão, observando, esperando. 2 portas se abriram. 2 silhuetas desceram. Ficaram paradas ao lado da caminhonete, conversando baixo. Não conseguia ouvir o que diziam, mas conseguia sentir a intenção. Estavam decidindo o próximo movimento. Estavam decidindo se invadiam agora ou se esperavam mais. Engatilhei a espingarda. O som ecoou alto na casa silenciosa. E naquele momento, com a arma nas mãos e o medo apertando o peito, entendi que tinha chegado ao ponto sem volta. A guerra silenciosa estava prestes a ficar barulhenta. Os 2 homens ficaram parados ao lado da caminhonete por tempo que pareceu eterno. Meus olhos já tinham se acostumado com a escuridão e conseguia distinguir as silhuetas contra o pouco de luz que os faróis jogavam. Eram os mesmos de hoje cedo. Tinha certeza. O jeito de se moverem, a postura, tudo batia. Tinham voltado. Exatamente como Marina tinha dito que voltariam. O cachorro estava tenso ao meu lado, pronto para atacar, mas eu segurava ele pelo colarinho de couro gasto, mantendo ele quieto. Não podia deixar ele latir. Não podia deixar ele correr lá para fora e denunciar que estávamos acordados, alertas, esperando. A vantagem agora era eles acharem que a casa dormia tranquila, que não havia nada de errado, que tinham chegado de surpresa. Mais uma figura desceu da caminhonete. 3 homens agora. O terceiro era menor, mais magro, se movia diferente dos outros 2. Não tinha a mesma confiança, a mesma brutalidade no andar. Talvez fosse alguém da fazenda que trouxeram junto. Alguém que conhecia Marina, que podia identificar ela se encontrassem. Eles começaram a andar em direção à casa, devagar, cautelosos. Um deles, o da cicatriz, fazia sinais com a mão para os outros, coordenando o movimento. Estavam se espalhando. Um ia pela frente, outro contornando pelo lado direito, o terceiro pelo esquerdo. Era a tática de gente que já tinha feito isso antes. Tática de caçadores cercando a presa. Recuei mais para dentro da escuridão da sala, ajoelhei atrás da mesa velha que oferecia alguma proteção, apoiei a espingarda no tampo de madeira, mirei na porta. Se tentassem arrombar, eu atiraria. Não tinha escolha. Era isso, ou deixar eles entrarem, deixar eles pegarem Marina, deixar eles terminarem o trabalho que tinham começado ontem na estrada. O suor escorria pelo meu rosto, ardendo nos olhos. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. As mãos tremiam, e eu tinha que fazer esforço consciente para mantê-las firmes na arma. Não era medo de morrer. Ou talvez fosse, mas não era só isso. Era medo de falhar. Medo de não conseguir proteger ela. Medo de ter trazido Marina para dentro da minha casa só para ela morrer aqui do mesmo jeito.
Os passos ficaram mais próximos. Conseguia ouvir as botas pisando na terra seca, no cascalho solto do quintal. O homem que vinha pela frente parou no primeiro degrau da varanda. A madeira rangeu sob o peso dele. Ele esperou, escutando, testando. Prendia a respiração. Ele subiu mais um degrau, depois outro. Estava na varanda agora, a poucos metros da porta. Através da fresta entre as tábuas da janela, consegui ver o vulto dele. Grande, pesado, uma mão segurando algo que brilhou de leve na pouca luz. Uma arma. Pistola, provavelmente. Acho que não tem ninguém, ouvi um sussurro vindo do lado direito da casa. Era o mais novo. A casa tá escura, tudo fechado. Ou ele tá dormindo, respondeu outro do lado esquerdo. Ou tá esperando a gente. Só tem um jeito de descobrir, disse o da cicatriz, e reconheci a voz. Era ele na varanda. Era ele na minha porta. Ele se aproximou mais. Vi a mão dele se estender, tocar a maçaneta da porta. Testar. A porta não abriu porque tinha trancado por dentro. Tinha colocado a tábua de reforço. Ele empurrou mais forte. A porta tremeu, mas segurou. Tá trancada, disse ele, mais alto agora, sem se preocupar em ser silencioso. Ou ele trancou porque tem algo a esconder, ou... Não terminou a frase. Mas eu sabia o que ele ia dizer. Ou era normal, ou não significava nada. Gente no interior trancava a porta à noite. Era comum, não era prova de culpa. Vamos arrombar? Perguntou o mais novo. Houve uma pausa, uma discussão silenciosa. Decisões sendo tomadas. Não, respondeu finalmente o da cicatriz. Não ainda. Se a moça não tá aqui, não adianta criar problema à toa. Vamos dar mais uma volta, verificar os outros lugares. Voltar de manhã com uma desculpa melhor. Não acreditei no que estava ouvindo. Eles iam embora? Iam recuar? Por quê? Talvez porque não tinham certeza. Talvez porque invadir a casa de um trabalhador sem provas poderia criar problemas até para eles. Ou talvez fosse armadilha. Talvez quisessem que eu pensasse que tinham ido embora para baixar a guarda. Os passos começaram a se afastar. Lentamente. O homem desceu da varanda. Juntou-se aos outros no quintal. Conversaram baixo por mais alguns segundos. Depois começaram a caminhar de volta para a caminhonete. As portas abriram, bateram, o motor ligou, mas a caminhonete não saiu. Ficou lá parada, motor ligado, faróis iluminando a casa. Minutos passaram, 5, 10, 15. Eles estavam esperando para ver se alguém ia sair, esperando para ver movimento, luz, qualquer sinal de que havia alguém escondido dentro da casa. Não me mexi, não acendi luz. Não fiz nada além de continuar ajoelhado atrás da mesa, a espingarda apontada para a porta, mal respirando. O cachorro tinha entendido o jogo também. Estava deitado no chão ao meu lado, imóvel, apenas os olhos brilhando na escuridão, fixos na porta. Depois de mais 15 minutos que pareceram horas, a caminhonete finalmente se moveu. Fez a volta, acelerando forte, jogando cascalho para todos os lados e pegou a estrada de volta. Esperei até os sons do motor sumirem completamente na distância. Esperei mais 5 minutos depois disso. Só então me permiti relaxar um pouco, baixar a arma, respirar fundo. Eles foram embora? A voz de Marina veio fraca do quarto. Foram, respondi a voz rouca. Por enquanto. Me levantei com dificuldade, as pernas dormentes de ficar tanto tempo na mesma posição. Fui até o quarto. Marina estava sentada na cama, abraçada à barriga, o rosto molhado de lágrimas silenciosas. Tinha escutado tudo. Tinha ficado lá sozinha no escuro, grávida, aterrorizada, ouvindo os homens que queriam matá-la rondando a casa. Pensei que fossem entrar, disse ela, a voz tremendo. Pensei que fosse o fim, mas não entraram, falei, sentando na beira da cama. E não vão entrar, não enquanto eu puder impedir. Ela olhou para a espingarda que eu ainda segurava. Você teria atirado? Perguntou.
Se eles tivessem arrombado a porta? Sim, respondi sem hesitar. Teria. Não era bravata. Não era conversa de homem tentando parecer corajoso. Era a verdade simples. Eu teria atirado. Teria matado se precisasse. Porque a alternativa era deixar eles pegarem ela, e isso não era alternativa de verdade. Eles vão voltar de manhã, disse Marina. Você ouviu. Vão voltar com alguma desculpa, vão forçar entrada, vão revirar tudo. Então a gente não pode estar aqui de manhã, falei, e vi o medo aumentar nos olhos dela. Para onde a gente vai? Eu mal consigo andar, e o bebê tem um lugar. Interrompi pensando rápido. Uns 15 quilômetros daqui, uma antiga casa de farinha abandonada. Fica escondida no meio do mato, longe da estrada principal. Ninguém vai lá faz anos. Podemos nos esconder lá até... Até quando? Ela perguntou. E era pergunta justa. Até quando vamos ficar fugindo? Até quando vamos viver escondidos? Não tinha resposta para isso. Não tinha plano de longo prazo. Estava improvisando, reagindo, tentando manter vivos de um dia para o outro. Não sei, admiti. Mas sei que se ficarmos aqui, eles vão te pegar. E eu não vou deixar isso acontecer. O resto da noite passou em preparativos tensos. Juntei o pouco que podia levar. Comida, água, cobertores, a espingarda e a munição. Preparei o burro, coloquei a sela velha, mas resistente, ajustei os alforjes com os suprimentos. Teria que levar Marina montada comigo. Não havia outra opção. Ela não conseguiria andar 15 quilômetros a pé, não no estado em que estava. Quando a primeira claridade começou a aparecer no horizonte, pintando o céu de cinza claro, ajudei Marina a sair da casa. Ela se movia devagar, cada passo custando esforço visível. Apoiei ela até o burro, ajudei a subir com todo cuidado, depois montei atrás dela, segurando as rédeas com uma mão e mantendo ela firme com o outro braço ao redor da cintura. O cachorro correu na frente, ansioso para sair, sentindo a urgência. Olhei para minha casa uma última vez. A casa onde tinha morado com minha mulher. A casa onde ela tinha morrido. A casa que tinha sido meu refúgio do mundo por tanto tempo. Não sabia se voltaria a vê-la. Não sabia o que iam fazer com ela quando descobrissem que tínhamos fugido. Mas não podia pensar nisso agora. Tinha que pensar em seguir em frente, em sobreviver. Toquei os calcanhares no burro e saímos da estrada principal, pegando uma trilha estreita que cortava pelo mato fechado. Era caminho que poucos conheciam, que poucos usavam. Caminho de caçador, de gente que conhecia o sertão de verdade. E eu conhecia. Tinha andado por essas terras a vida inteira. Conhecia cada árvore torta, cada pedra grande, cada atalho escondido. O sol nasceu enquanto avançávamos pelo mato, iluminando o caminho difícil. Marina ia apoiada em mim, a cabeça às vezes caindo para o lado de cansaço, mas ela aguentava. Era forte, mais forte do que parecia. Tinha sobrevivido a espancamento, abandono, quase morte, e continuava lutando, pelo filho, sempre pelo filho. Levamos 3 horas para chegar à casa de farinha abandonada. Era construção velha, de pau a pique e barro, com telhado de palha meio caído. As paredes tinham buracos, o chão era de terra batida, tinha mato crescendo dentro. Mas oferecia abrigo, oferecia esconderijo. Era o que precisávamos. Ajudei Marina a descer, a entrar, a se acomodar num canto onde o chão estava mais limpo. Ela se sentou com as costas na parede, esgotada, suando, a respiração difícil. Você consegue? Perguntei, preocupado. O bebê tá bem? Ela colocou as mãos na barriga, fechou os olhos, concentrada. Tá se mexendo, disse depois de um momento. Tá vivo. Era tudo o que importava, por enquanto. Descarreguei as coisas do burro, amarrei ele numa árvore perto com bastante sombra e acesso a um pequeno riacho que ainda tinha água. O cachorro ficou de guarda na entrada da casa velha, vigiando. Organizei nossos poucos pertences. Tentei deixar o lugar minimamente habitável.
Quando terminei, sentei ao lado de Marina e, pela primeira vez em 36 horas, permiti meus olhos fecharem. O corpo implorava por descanso. A mente implorava por paz. Mas mesmo dormindo, os sonhos eram de caminhonetes chegando, de portas sendo arrombadas, de tiros ecoando na noite. A guerra ainda não tinha acabado. Tinha apenas mudado de campo de batalha. Passamos 3 dias escondidos naquela casa de farinha abandonada. 3 dias que pareceram 3 semanas, medidos não pelo relógio, mas pela tensão constante, pelo medo que nunca dormia completamente, pelos sons do mato que faziam meu corpo inteiro ficar alerta. Cada passarinho que voava assustado, cada galho que estralava ao longe, cada sopro de vento diferente era ameaça em potencial. Eu cochilava pouco, sempre com a espingarda ao alcance, sempre com um ouvido atento. Marina estava piorando. Não reclamava, não chorava alto, mas eu via. Via no jeito que ela se movia cada vez mais devagar, no suor frio que molhava a testa, mesmo quando não estava quente, nas contrações que faziam ela parar no meio do que estava fazendo e segurar a barriga com força, respirando fundo até passar. O bebê estava vindo. Não sabia se era por causa das pancadas que ela levou, por causa do estresse, por causa da fuga difícil montada no burro, ou se simplesmente era a hora. Mas estava vindo. No terceiro dia, logo depois do meio-dia, quando o sol castigava mais forte, Marina gemeu alto, diferente dos gemidos anteriores. Esse tinha dor verdadeira, urgência real. Estava sentada no canto onde tinha feito uma cama improvisada com cobertores velhos, e quando olhei para ela, vi o medo estampado no rosto. "João!" chamou, a voz tensa. "Acho que é agora. Acho que o bebê está vindo." Meu coração disparou. Não estava pronto. Não tinha conhecimento. Não tinha nada além de instinto e as poucas coisas que tinha visto minha mãe fazer décadas atrás, quando ajudava outras mulheres do sítio a darem à luz. Memórias antigas, confusas, misturadas com medo. "Tem certeza?" perguntei, me aproximando. "Tenho." Ela apertou os dentes quando outra contração veio. "Tá diferente agora. Tá mais forte. Mais seguido." Olhei ao redor da casa velha, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudar. Precisava de água limpa, precisava de panos, precisava de tanta coisa que não tinha. Mas tinha que trabalhar com o que tinha, não havia escolha. "Fica calma", disse, tentando manter a própria voz firme. "A gente vai conseguir. Mulheres têm filhos desde o começo do mundo. Seu corpo sabe o que fazer." "Mas eu não sei." Ela chorou. "É meu primeiro filho. Eu não sei o que fazer." "Nem eu", admiti, e vi um momento de pânico nos olhos dela antes de eu continuar. "Mas a gente descobre junto, passo por passo." Fui até onde tinha deixado nossos suprimentos. Peguei a única garrafa de água limpa que restava. Peguei os panos mais limpos que tinha. Trouxe tudo para perto dela. O cachorro veio junto. Sentiu que algo grande estava acontecendo. Ficou deitado na entrada como sempre fazia, guardião silencioso. As contrações foram ficando mais fortes, mais frequentes. Marina suava muito, o corpo inteiro tenso com cada onda de dor. Segurei a mão dela quando pediu, deixei ela apertar com força que machucava, mas que eu não reclamava. Molhei a testa dela com água fresca, disse palavras de encorajamento que nem eu mesmo tinha certeza se eram verdade. O tempo passou de forma estranha. Minutos que pareciam horas, horas que pareciam minutos. O sol começou a descer lá fora, a luz ficando dourada, depois alaranjada, depois roxa, e Marina continuava lutando. Continuava empurrando quando o corpo mandava, respirando fundo nos intervalos, gemendo de dor, mas nunca gritando, nunca desistindo. "Não aguento mais", disse ela num dos intervalos, exausta, o cabelo grudado no rosto suado. "Não tenho mais força." "Tem sim", falei firme. "Você sobreviveu a tudo até agora. Sobreviveu a espancamento, a ser jogada para morrer,
há 3 dias fugindo. Você é a pessoa mais forte que já conheci, e vai conseguir isso também. Ela olhou para mim com olhos cansados, mas gratos, e continuou. Continuou porque não havia alternativa. Continuou porque tinha uma vida dependendo dela. Continuou porque era mãe, e mãe não desiste. Quando o sol finalmente se pôs completamente e a escuridão tomou conta da casa velha, iluminada apenas pela luz fraca da lamparina que tinha acendido, aconteceu. Depois de horas de trabalho árduo, de dor inimaginável, de força que vinha de algum lugar profundo que nem ela sabia que existia, o bebê veio. Primeiro a cabeça, pequena, coberta de cabelo escuro e molhado. Depois os ombros. Depois, num último empurrão desesperado, acompanhado de grito que Marina não conseguiu segurar, o corpo inteiro. Peguei o bebê com mãos trêmulas, sentindo o peso mínimo daquela vida nova, daquela vida que não devia estar aqui, mas estava, que não devia ter sobrevivido, mas sobreviveu. O bebê não chorou imediatamente. Por um segundo de puro terror, achei que algo estava errado, mas então lembrei. Limpei a boca e o nariz com o dedo envolto num pano, gentilmente, e o bebê reagiu. Primeiro um engasgo, depois um choramingo baixo. Depois um choro forte, saudável, indignado de ter sido tirado do conforto do ventre para o mundo frio e desconhecido. "É uma menina", disse a voz embargada, os olhos ardendo com lágrimas que não caíam. "Você tem uma filha, Marina." Marina soluçou. Estendeu os braços mesmo sem forças e coloquei a bebê sobre o peito dela com todo o cuidado do mundo. Cobri as duas com o cobertor mais limpo que tinha. E observei enquanto Marina olhava para o rosto minúsculo da filha, tocava os dedos pequenos, contava os dedinhos, verificava se estava tudo bem, se estava tudo inteiro. "Ela é perfeita", sussurrou Marina, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Ela é tão pequena. Tão perfeita." A bebê era pequena de verdade, menor do que devia ser, resultado de uma gravidez difícil, de uma mãe que passou fome, que sofreu, que não teve os cuidados adequados, mas estava viva, estava respirando, estava aqui. Fiz o que precisava ser feito. Cortei o cordão com a faca que tinha limpado no fogo, amarrei com um pedaço de pano limpo, cuidei da placenta. Limpei Marina o melhor que pude. Troquei os panos sujos por limpos. Dei água para ela beber. Fiz tudo com as mãos trêmulas, mas determinadas, guiado mais por instinto do que por conhecimento. Quando terminei, quando mãe e filha estavam limpas, cobertas, confortáveis quanto possível naquele lugar improvisado, me sentei encostado na parede do outro lado da casa velha. A exaustão finalmente me alcançou. Todo o peso dos últimos dias, todas as noites sem dormir, todo o medo e a tensão desabaram sobre mim de uma vez. E então chorei. Pela primeira vez em 5 anos, desde que minha mulher morreu, deixei as lágrimas caírem. Chorei de alívio por elas terem sobrevivido. Chorei de medo do que ainda estava por vir. Chorei pela minha mulher que queria tanto ter um filho e nunca teve. Chorei porque naquela casa abandonada, no meio do nada, acabava de presenciar o milagre mais simples e mais profundo que existe. O milagre da vida continuando apesar de tudo. O cachorro veio até mim, encostou o focinho no meu braço, como se entendesse. Passei a mão na cabeça dele, agradecido pela companhia silenciosa. "Obrigado", ouvi a voz fraca de Marina. "Obrigado por tudo. Sem você, a gente não estaria aqui. As duas não estariam vivas." "Não precisa agradecer", disse, limpando o rosto com as costas da mão. "Fiz o que qualquer pessoa decente faria." "Não", ela balançou a cabeça de leve. "A maioria das pessoas teria passado direto naquela estrada, teria fingido não ver, teria escolhido a própria segurança. Mas você não. Você escolheu salvar 2 vidas que não eram sua responsabilidade." Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Não me sentia heróico. Me sentia cansado, assustado, improvisando. "Como vai chamar ela?" perguntei, mudando de assunto.
Marina olhou para a filha adormecida no peito dela, tão pequena, tão frágil, mas já com personalidade própria, já com vontade de viver. Esperança, disse depois de um momento. Vou chamar ela de Esperança, porque é isso que ela é. É a esperança de que coisas boas ainda podem acontecer, de que mesmo nas piores situações a vida encontra um jeito, de que vale a pena lutar. Era nome bonito, nome certo. Olhei para a bebê dormindo tranquila, alheia a todo o drama que cercava seu nascimento, alheia ao perigo que ainda pairava sobre elas. E pensei que talvez Marina tivesse razão. Talvez aquela criança pequena fosse realmente esperança. Não só para ela, mas para mim também, porque tinha passado 5 anos vivendo, mas não vivendo de verdade. Respirando, mas não sentindo. Existindo, mas sem propósito. E agora, de repente, tinha propósito de novo. Tinha algo pelo que lutar. Tinha alguém para proteger. Tinha razão para continuar. A noite avançou silenciosa. Marina e a bebê dormiram, exaustas do trabalho de parto. Eu fiquei acordado, vigiando, como tinha feito todas as noites. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era só medo e tensão. Era também algo novo, algo que não sentia há muito tempo. Era gratidão. Gratidão por estar vivo, por estar ali, por ter feito a escolha certa naquela estrada 5 dias atrás. Do lado de fora, o sertão dormia sob as estrelas infinitas. O vento soprava suave entre as árvores. Algum bicho rondava na distância. Era tudo tão normal, tão antigo, tão eterno. O sertão continuava sendo sertão, indiferente aos dramas humanos, mas também testemunha de tudo. Testemunha de morte e violência, mas também testemunha de nascimento e esperança. E naquela noite, naquela casa velha no meio do nada, o sertão tinha testemunhado um milagre. O milagre de 3 vidas que não deviam estar juntas, que não deviam ter se encontrado, mas que agora estavam ligadas para sempre por escolhas feitas, por coragem encontrada, por humanidade preservada. Não sabia o que o amanhã traria. Não sabia se ainda estávamos seguros, se os homens tinham desistido ou se ainda procuravam. Não sabia como ia cuidar de uma mãe e um bebê recém-nascido num lugar sem recursos, sem ajuda. Mas sabia uma coisa com certeza absoluta: ia proteger elas. Custasse o que custasse. Até o fim, porque era a promessa que tinha feito para minha mulher no leito de morte, e dessa vez ia cumprir. Os primeiros raios de sol entraram pelas frestas da parede velha, desenhando linhas douradas no chão de terra batida. Tinha sido uma noite tranquila, sem barulhos estranhos, sem ameaças. Apenas o silêncio profundo do sertão e os sons suaves da bebê mamando, da Marina respirando, da vida continuando seu curso natural apesar de tudo. Me levantei com o corpo dolorido de passar mais uma noite sentado, encostado na parede. Cada músculo reclamava, cada junta estralava. Não era mais jovem, mas também não importava. Dor passava. O que não passava era o remorso de não ter feito o suficiente quando foi necessário. Saí da casa velha devagar, deixando Marina e a pequena Esperança dormindo. O cachorro me seguiu, fiel como sempre. Lá fora, o dia nascia com aquela claridade limpa que só existe no sertão. O céu estava azul, sem uma nuvem. O ar ainda estava fresco antes do sol começar a castigar. Era um dia bonito, um dia que prometia calor, mas também prometia vida. Fui até onde tinha amarrado o burro. Ele estava bem, tinha comido o capim ao redor, tinha bebido água do riacho. Passei a mão no pescoço dele, agradecendo em silêncio por mais um dia de companheirismo. Aquele animal tinha sido mais fiel que muita gente. Tinha carregado Marina quando ela não conseguia andar. Tinha me trazido até aqui. Nunca tinha reclamado, nunca tinha desistido. Peguei a espingarda e caminhei um pouco pelo mato, verificando os arredores, procurando por sinais de que alguém tinha passado por perto, que alguém tinha nos encontrado.
Mas não havia nada, apenas trilhas de bicho, apenas a natureza seguindo seu ritmo. Talvez tivéssemos tido sorte. Talvez aquele lugar realmente fosse escondido o suficiente. Ou talvez os homens tivessem desistido. Talvez achassem que Marina tinha morrido em algum lugar longe, que o problema tinha se resolvido sozinho. Era possível. Improvável, mas possível. Quando voltei para a casa, Marina estava acordada, sentada com a bebê no colo. A luz do sol batia nelas duas, e por um momento tive que parar e apenas observar. Marina parecia diferente. Ainda estava pálida, ainda estava magra, ainda carregava as marcas do sofrimento, mas tinha algo novo no rosto dela. Uma paz, uma determinação. O olhar de uma mãe que tinha trazido vida ao mundo contra todas as probabilidades e agora ia proteger essa vida com unhas e dentes. "Bom dia", disse ela, esboçando um sorriso pequeno, mas genuíno. "Bom dia", respondi, entrando. "Como você está se sentindo?" "Cansada", admitiu. "Dolorida, mas feliz. Pela primeira vez em muito tempo, feliz de verdade." Olhei para a bebê. Esperança estava acordada, os olhinhos escuros abertos, olhando para o mundo ao redor, com aquela curiosidade confusa dos recém-nascidos. Era tão pequena, cabia inteira nos braços de Marina, mas já era uma pessoa. Já tinha personalidade própria, jeito próprio, já era vida independente. "Ela mamou?" perguntei. "Mamou." Marina confirmou, olhando para a filha com um amor tão profundo que era quase palpável. "Custou um pouco no começo, mas depois pegou direitinho. É uma lutadora, igual a mãe." Sentei perto delas, mantendo distância respeitosa, mas perto o suficiente para conversar. "Preciso ir até a cidade", disse, e vi o medo imediato aparecer nos olhos de Marina. "Calma", levantei a mão. "Não é por causa deles. É porque você precisa de cuidados. A bebê precisa de cuidados. Preciso de remédios, de comida adequada, de panos limpos. E preciso..." Hesitei. "Preciso de ajuda." "Que tipo de ajuda?" perguntou Marina, a voz tensa. "Tem uma mulher na cidade, Dona Geralda. É parteira, benzedeira, uma das pessoas mais respeitadas por lá. Se tem alguém que pode ajudar sem fazer perguntas demais, é ela. E preciso também falar com o padre, Padre Miguel. É homem bom, honesto, não é desses que se vendem para os poderosos. E se eles descobrirem..." Marina apertou a bebê contra o peito. "E se alguém contar que você está perguntando por essas coisas, vão saber que você está escondendo alguém. É um risco", concordei. "Mas é risco que preciso correr. Vocês não podem ficar aqui indefinidamente. Precisa de ajuda de verdade. E eu..." Procurei as palavras certas. "Eu não posso fazer isso sozinho. Não sou médico. Não sei cuidar de bebê recém-nascido. Preciso de gente que sabe." Marina ficou em silêncio por um longo momento, avaliando, pesando os riscos. Finalmente assentiu, relutante. "Mas você tem que prometer uma coisa", disse ela, olhando direto nos meus olhos. "Se algo der errado, se eles descobrirem, você foge. Deixa a gente e foge. Salva sua vida. Você já fez demais por nós. Não quero que morra por nossa causa. Não vou deixar vocês." Respondi firme. "Nem pensar." "João..." "Não", interrompi. "Já discutimos isso. Já fiz minha escolha. E não volto atrás." Ela não insistiu. Talvez soubesse que era inútil. Talvez entendesse que alguns homens, quando tomam decisão, não mudam de ideia por nada. Preparei o burro, coloquei a sela, guardei a espingarda no alforje, mas ao alcance rápido se precisasse. Deixei água e comida para Marina. Deixei o cachorro com ela para fazer guarda, para dar alguma sensação de segurança. Ele não gostou da ideia de ficar, queria vir comigo como sempre fazia. Mas quando mandei ficar, obedeceu, deitando na entrada da casa velha, olhos atentos. "Volto antes do sol se pôr", prometi. "Fica quieta aqui,
Não sai por nada. Se ouvir alguém chegando, pega a bebê e se esconde no mato dos fundos. Tem uma grota ali que dá para se esconder. Toma cuidado, disse Marina, a voz carregada de preocupação. Sempre tomo, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Montei no burro e segui pela trilha estreita que levava de volta para a estrada principal. Levei quase 2 horas para chegar até a cidade. Era lugar pequeno, poucas ruas de terra, casas simples, uma igreja no centro, mercadinho, posto de saúde que só abria 3 vezes por semana. Não era grande coisa, mas era o que tinha. Fui direto para a casa de Dona Geralda. Ela morava numa casa pintada de azul desbotado, na beira da cidade. Tinha um quintal cheio de ervas e plantas medicinais. Quando bati na porta, ela demorou a atender. Era velha. Devia ter seus 70 e poucos anos. Cabelo completamente branco preso num coque, o rosto marcado pelas rugas de quem viveu muito e viu muito mais. João Ferreira, disse ela quando abriu a porta, me reconhecendo imediatamente. Faz tempo que não te vejo por aqui. Bom dia, Dona Geralda, cumprimentei, tirando o chapéu. Preciso da senhora. É urgente. Ela me estudou por um momento com aqueles olhos pequenos, mas penetrantes, que pareciam ler alma. Entra, disse, abrindo caminho. Dentro da casa cheirava a ervas secas, a incenso, a remédios antigos. Sentamos à mesa de madeira velha na cozinha simples. Ela serviu café sem perguntar se eu queria. Era costume. Gente do interior sempre oferecia café. Então, disse ela, sentando do outro lado da mesa. Me conta o que está acontecendo e não me venha com mentira que eu sei quando alguém está mentindo. Respirei fundo. Tinha que confiar. Não tinha escolha. Contei tudo. Desde o momento que encontrei Marina na estrada até o nascimento da bebê ontem à noite. Não omiti nada. Não tinha sentido omitir. Ou ela ajudava ou não ajudava. Mas precisava saber a verdade toda para decidir. Dona Geralda escutou em silêncio, o rosto impassível, sem demonstrar choque ou surpresa. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento, os dedos tamborilando na mesa de madeira. Você sabe com quem está mexendo? Perguntou finalmente. Sei, respondi. Mas não podia deixar ela morrer. Não podia deixar a criança morrer sem nem ter nascido. Não, ela concordou. Não podia mesmo. Fez o certo, João. O certo, mas o perigoso. Então vai me ajudar? Claro que vou, disse ela como se fosse óbvio. Não sou covarde. E não vou deixar uma mãe e um bebê sofrerem por causa da maldade de homem poderoso. Mas precisa fazer do jeito certo. Precisa ser esperto. Ela se levantou, foi até um armário velho e começou a separar coisas. Remédios, ervas, pomadas, panos limpos. Tudo que uma mulher que acabou de dar à luz e um bebê recém-nascido precisariam. Colocou tudo numa sacola de pano. Leva isso, disse entregando para mim. E escuta bem o que vou te dizer. Essa mãe precisa de repouso, precisa comer bem. Comida com carne, com ferro, com vitaminas. O bebê precisa ficar quentinho, precisa mamar sempre que pedir. E se aparecer febre, se aparecer qualquer coisa estranha, você vem me buscar na hora, entendeu? Entendi, respondi pegando a sacola. E mais uma coisa. Ela segurou meu braço com força surpreendente para uma mulher da idade dela. Você não pode ficar escondido para sempre. Vai ter que resolver isso de algum jeito. Vai ter que confrontar ou fugir de verdade, para bem longe. Eu sei, admiti, mas ainda não sei como. Então pensa, disse ela, pensa rápido, porque tempo está se esgotando. Saí da casa de Dona Geralda com a sacola cheia de suprimentos e fui direto para a igreja. Padre Miguel estava lá, varrendo o salão. Era homem magro, alto, de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar gentil, mas firme. Quando me viu entrar, encostou a vassoura e veio ao meu encontro. João, cumprimentou. Raridade ver você por aqui. Tudo bem? Preciso confessar, padre,
disse direto. Mas não é confissão normal. Preciso de conselho, preciso de ajuda. Fomos até o confessionário e lá, protegido pelo sacramento, contei tudo de novo. O padre escutou em silêncio, assim como Dona Geralda tinha feito. Quando terminei, ouvi um suspiro pesado do outro lado. Você fez o certo, João, disse ele, mas está numa situação muito difícil. Esse homem que você mencionou, sei quem é, sei do poder que tem. E sei que não vai parar até ter certeza de que o problema dele foi resolvido. O que eu faço então? Tem duas opções, disse o padre após pensar. Primeira, foge. Pega essa mãe e esse bebê e vai embora para bem longe. Muda de estado. Começa a vida nova onde ninguém conhece vocês. Segunda, fica e luta. Mas para lutar precisa de provas, precisa de testemunhas, precisa de gente disposta a falar a verdade mesmo com medo. E qual o senhor acha que devo fazer? Só você pode decidir isso, respondeu. Mas vou te dizer uma coisa. Fugir resolve o problema imediato, mas não resolve o problema de verdade. Esse homem vai continuar fazendo o que faz, vai continuar abusando, e outras mulheres vão sofrer o que essa Marina sofreu. As palavras ficaram pesadas no ar. Ele tinha razão. Eu sabia disso. Fugir salvaria Marina e Esperança, mas não mudaria nada. O mal continuaria acontecendo. A injustiça continuaria impune. E eu decidi lutar, disse devagar. O senhor me ajuda? Até onde puder, prometeu o padre. Mas não posso fazer milagres, João. Só posso oferecer santuário, conselho e, se precisar, testemunho. O resto depende de você e de Deus. Saí da igreja com mais perguntas do que respostas. Montei no burro e comecei o caminho de volta. O sol já estava começando a descer, pintando o céu daquelas cores impossíveis de novo. Tinha prometido voltar antes do pôr do sol. Tinha prometido não deixar Marina sozinha por muito tempo, mas enquanto cavalgava pela estrada de terra, pensava no que o padre tinha dito, pensava nas opções. Fugir ou lutar, segurança ou justiça, minha vida tranquila ou fazer o que era certo mesmo custando caro. Quando cheguei de volta à casa velha, Marina estava do lado de fora, sentada numa pedra, a bebê dormindo nos braços, o cachorro deitado aos seus pés. Quando me viu, seu rosto se iluminou de alívio. Desci do burro e entreguei a sacola com os suprimentos. Consegui, disse simplesmente. Ela olhou dentro da sacola, viu tudo que Dona Geralda tinha mandado e as lágrimas vieram. Obrigada, sussurrou. Obrigada por tudo. Naquela noite, depois de Marina e a bebê estarem alimentadas, limpas, confortáveis, sentei do lado de fora da casa velha e olhei para o céu estrelado. O sertão à noite tinha essa imensidão que fazia a gente se sentir pequeno, mas também parte de algo maior. As estrelas brilhavam infinitas, eternas, indiferentes aos problemas humanos, mas também testemunhas silenciosas de tudo. E foi olhando para essas estrelas que tomei minha decisão. Não ia fugir. Ia lutar. Não por mim, por Marina, por Esperança, por todas as outras Marinas que existiam por aí, sofrendo em silêncio, sem voz, sem proteção. Ia ser difícil, ia ser perigoso, podia até ser impossível. Mas era o certo. E depois de uma vida inteira fazendo o fácil, o seguro, o conveniente, tinha chegado a hora de fazer o certo. O cachorro veio deitar ao meu lado e passei a mão na cabeça dele. Vamos ter trabalho pela frente, disse para ele. Mas a gente aguenta. Sempre aguentou. E naquele momento, sentado no chão de terra do sertão, sob as estrelas infinitas, com uma mãe e um bebê dormindo protegidos atrás de mim, senti algo que não sentia há 5 anos. Senti que minha vida tinha propósito de novo. Senti que valia a pena acordar todo dia. Senti que minha mulher, onde quer que estivesse, estava orgulhosa da escolha que eu tinha feito. Porque no fim, não importava quanto tempo a gente vivia. Importava como a gente vivia.
Importava as escolhas que fazia quando ninguém estava olhando. Importava se a gente dormia em paz ou com a consciência pesada. E eu, pela primeira vez em muito tempo, ia dormir em paz, porque tinha feito o certo e ia continuar fazendo até o fim. O sertão continuava sendo sertão, duro, implacável, honesto, mas também era testemunha. Testemunha de que mesmo no lugar mais seco, mais difícil, mais esquecido, a esperança ainda podia nascer. E ela tinha nascido. Pequenininha, frágil, mas viva. Esperança tinha nascido. E enquanto eu respirasse, ia proteger essa esperança com tudo que tinha.